Fala, Senhor, ao nosso coração, nesta hora, e reacende em nós aquela chama que faz o nosso coração arder de um intenso e sincero amor pelo Senhor, por sabermos e crermos que o Senhor vive e que, manifestado ao mundo, veio trazer verdadeira salvação para todos aqueles que confiam em Ti. Nós estamos, ó Senhor Deus, buscando a Tua presença. Livra-nos, ó Senhor Deus, da incredulidade dos nossos próprios corações, do engano do nosso próprio coração. Mas guia-nos, ó Senhor Deus, à verdade do Evangelho. Por Teu Espírito esclarece as nossas mentes e fala, Senhor Deus, a cada um de nós. Retirai, Senhor Deus, os corações de pedra, muitos que se encontram aqui nesta noite, colocando nestes homens corações de carne, dando vida, ressuscitando-os espiritualmente para uma nova vida em Cristo Jesus. Nós oramos assim, Senhor Deus, confiados em Cristo, somente nele, na esperança de que a Tua palavra não volta vazia, mas ela edifica, consola, conforta, transforma e salva. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Mateus capítulo de número 5, eu convido todos os irmãos a abrirmos a palavra de Deus e juntos capítulo 5, a partir dos versículos de 1 a 12, eu convido os irmãos para que leamos juntos a palavra do Senhor. Temos aqui as bem-aventuranças, e são elas a introdução ao Sermão do Monte. Nós hoje iremos estudar a quinta bem-aventurança, versículo de número 7. Vamos ler primeiramente os versículos de 1 a 12, todos juntos a uma só voz. Leamos, irmãos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Nós vamos fazer o nosso exercício de memorização, relembrando as 4 primeiras bem-aventuranças que nós já estudamos. Vamos tentar fazê-lo de memória sem olharmos para as Escrituras. Vamos tentar lembrar, os versículos aí são de 1 a 6, as 4 primeiras bem-aventuranças. Vamos tentar dizer? Primeira bem-aventurança: bem-aventurados os de espírito. Vamos voltar, demos uma enganchada aí. Vamos tentar novamente. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles... Muito bem. Segunda bem-aventurança: bem-aventurados os... porque consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de... Por quê? Muito bem. E agora, versículo de número 7, é a quinta bem-aventurança. Muito fácil também essa, vamos dizer. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Muito bem. Então, a partir da quinta bem-aventurança, as bem-aventuranças de número 5, 6 e 7, elas passam a descrever os frutos da obra que Deus, por meio do seu Espírito, realiza no coração de seus filhos. As primeiras bem-aventuranças, elas tratam diretamente daquilo que nós necessitamos urgentemente, desesperadamente, para acessarmos a este reino, para que possamos fazer parte deste reino, para nos tornarmos cidadãos do reino dos céus. Humildade, que me leva a reconhecer a minha pobreza espiritual, e eu recebo com isso o reino. Chorar pelos meus pecados, porque eu reconheço que sou pobre e recebo, portanto, do Senhor o seu consolo. Isso me faz manso, porque eu vou me tornar submisso, confiante, obediente somente ao Senhor, e eu terei a promessa da herança à terra. Ter fome e sede de justiça, porque agora eu entendi que Deus é justo, e porque Ele é justo e eu sou pecador, eu não mereço outro lugar senão o inferno. Eu não mereço outro prêmio ou outro salário senão a morte. Mas quando eu conheço a justiça de Deus, e isso me leva à humildade, ao choro espiritual, à mansidão, eu passo a ter fome e sede de justiça. E confiando em Jesus Cristo, crendo que somente nele, crendo nele, entregando a minha vida a ele, eu escaparei da ira de Deus, eu então sou farto. Agora a minha situação ela muda, eu passo a ser um cristão, e conhecendo o verdadeiro significado da justiça, eu desejo a cada dia refletir essa justiça de Deus em Cristo, na minha vida e na vida do meu semelhante. Agora percebam que estas bem-aventuranças, a partir da de número 5, versículo 7, elas já tratam ou mostram o resultado prático, o que acontece com o homem quando ele recebe a Jesus Cristo. Há muita confusão ainda hoje, quando nos aproximamos da Bíblia e ainda pensamos que o Evangelho diz que nós devemos fazer algo para então adquirirmos estas bênçãos aqui mencionadas. Por exemplo, eu preciso ser humilde para entrar no reino dos céus. Eu preciso fazer alguma coisa que me torne manso para herdar a terra. Então há muita confusão e muitos acreditam que ser cristão primeiramente é fazer alguma coisa, quando na realidade ser cristão, ou para que você se torne um cristão, antes de fazer você precisa ser cristão. Deixa eu explicar isso melhor para os irmãos. Eu começo a exercer a misericórdia quando Deus em Cristo me faz misericordioso. Vejam, eu não faço obras de misericórdia para ser misericordioso, mas porque Cristo me fez ou me transformou e eu passei a ser misericordioso, eu não irei tomar outro caminho. Eu não terei outra reação natural agora sendo uma nova criatura em Cristo. Eu não experimentarei outra coisa senão o exercício da própria misericórdia. Portanto, irmãos, essas bem-aventuranças aqui, elas estão ligadas às anteriores e elas nos fazem lembrar o seguinte: por exemplo, os plenamente saciados ou satisfeitos são aqueles que serão misericordiosos. Os mansos, ou seja, aqueles que experimentaram a purificação de suas almas, é que serão limpos de coração. Os humildes, aqueles que foram salvos pelo príncipe da paz, serão pacificadores. Então, a dinâmica do Espírito,
ao nos ensinar o Evangelho, ela nos conduz a Cristo. E lembrem-se, em Cristo eu reconheço a minha total incapacidade de fazer qualquer coisa boa. Porque até mesmo o próprio exercício da misericórdia que nós percebemos no mundo, da parte de pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, elas não refletem a glória de Cristo. Porque todas as vezes que tentamos fazer misericórdia, ou fazer obras de misericórdia, para tentarmos ser misericordiosos, nós não estamos confiando em Cristo, mas confiando em nós mesmos. Então, nós vamos trabalhar na mensagem desta noite da seguinte maneira, e como nós costumamos usar, levantar algumas perguntas e buscar biblicamente essas respostas. As perguntas serão as seguintes, eu já vou adiantar para os irmãos na exposição desta noite. A primeira delas, que nós precisamos entender biblicamente, é o que é misericórdia. Primeira pergunta. Segunda pergunta, que nós precisamos também buscar respostas biblicamente, é se o mundo é misericordioso. Será que o mundo é misericordioso? Terceira pergunta, o que é ser misericordioso? E, finalmente, nós vamos ver qual o resultado de se estudar ou de se buscar entender na presença do Senhor esta importante, desafiadora bem-aventurança. Então, primeira pergunta, primeiro lugar aí, o que é misericórdia? Biblicamente falando, o que é misericórdia? Primeira coisa, ou a primeira verdade que nós encontramos na Bíblia, quando nós estudamos sobre esse assunto, é que a misericórdia é o ato de amor demonstrado em favor de quem vive em desgraça total. Então, a misericórdia é amor, e é amor sendo demonstrado favoravelmente a alguém que está em um estado, que se encontra em um estado de completa desgraça. Por isso que nós geralmente costumamos definir misericórdia em termos práticos como aquilo que nós merecemos, mas por misericórdia de Deus não recebemos. Porque se nós estamos em pecado e nos encontramos sem Deus, em um estado de completa desgraça, nós não merecemos outra coisa senão derramar santo da ira de Deus e a condenação eterna. Mas porque Deus é misericordioso, Ele exerce misericórdia, e misericórdia é amor demonstrado em favor de quem vive em desgraça. Mas em segundo lugar, misericórdia também é um espírito perdoador, ou é o espírito, ou é a inclinação do coração para perdoar, ou para exercer o perdão para com o pecador, para com o desgraçado. Então, notem que são duas coisas que caminham juntas. Misericórdia abrange tanto um sentimento de bondade para quem não merece, quanto também um ato bondoso para alguém que não tinha nenhum merecimento ou não tinha nenhuma condição de receber algo bom. Eu sinto e eu então vou e aciono esta misericórdia em favor de uma pessoa que não merecia coisa alguma. Qual o maior exemplo para nós quando o assunto é misericórdia? Em primeiro lugar, vamos abrir em Lamentações, capítulo 3. Vamos para o Antigo Testamento, vamos abrir juntos lá. Lamentações, capítulo de número 3. No Antigo Testamento, nós encontramos várias passagens bíblicas a respeito de quem é o maior exemplo de misericórdia para nós, e eu acredito que Lamentações é uma passagem muito profunda sobre esse assunto. Lamentações 3. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura do capítulo 3. Quando chegarmos em determinado momento, eu pedirei para os irmãos lerem comigo. A partir do versículo 1, eu peço que os irmãos acompanhem a descrição
que o profeta Jeremias faz de si mesmo e certamente de todo o povo que estava num momento de profunda aflição e desamparo por conta de seu próprio pecado. Vale a pena lembrar que o que é relatado ou descrito por Jeremias, neste livro chamado Lamentações, é fruto de uma desobediência obstinada do povo de Deus para com a palavra do Senhor. E aí vejam só a descrição do profeta: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra a minha mão de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, fez-se-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo o dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Essa é a descrição de um homem que sentiu o peso justo e santo da ira de Deus por seus pecados. Lembrem, Jeremias foi um homem de Deus fiel, que pregou durante anos alertando o povo do iminente juízo por conta da desobediência, idolatria, superstição, imoralidade, impureza sexual, corrupção. Tudo isso assolava o reino do povo de Deus. Jeremias pregou, Jeremias chorou, Jeremias sentiu, assim como aquela bem-aventurança, o peso do seu pecado e do pecado de seu povo. Mas porque o povo voltou as suas costas ao Senhor, Jeremias, juntamente com todos, experimentou o sofrimento, a desolação, a ruína e a desgraça. Muitos de vocês sabem um pouco da história de como Nabucodonosor cercou Jerusalém. Muitos de vocês nunca ouviram, mas o sofrimento foi tamanho que a cidade cercada por muralhas fortificadas começou a esvair os seus recursos, começou a perder a sua força, começou até mesmo a ver as suas próprias mães comendo seus filhinhos que ainda mamavam no peito. E Jeremias então disse: eu sou o homem que viu o peso da vara do furor de Deus. Mas ele nunca perdeu a esperança. E essa de fato, irmãos, é uma realidade espiritual profunda para o homem pecador ainda nos dias de hoje. Você pode viver e sentir o peso de seus próprios pecados domingo após domingo, quando a palavra confronta você. Mas não adianta lutar contra o Senhor. O seu sofrimento só aumentará enquanto enrijeceres o coração, voltares as suas costas para o Senhor. Mas quando você cai em si e reconhece que ninguém sentirá a verdadeira paz na alma, senão arrependido voltar o seu coração para o Senhor. Se você não fizer isso, você não vai experimentar a realidade que se segue. Aquela que depois de Jeremias ter dito: quero trazer à memória o que me pode dar esperança,
revela tanto um sentimento de bondade da parte de Deus, quanto o ato bondoso de ser misericordioso para todos aqueles que sinceramente o buscam. Vamos ler juntos a partir do versículo 22. Do versículo 22 em diante, nós vamos ler até o versículo 26. Vamos ler? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. O desespero que tomou conta do coração de Jeremias, o desespero que o abateu, o desespero que o levou a chorar amargamente os pecados de seu povo, o desespero que o levou a enxergar os resultados trágicos e danosos da quebra dos mandamentos de Deus, foi substituído então por um alento, quando a sua memória começou a se encher de esperança, e ele lembrou logo, de imediato, do que o versículo 22 nos descreve: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. E sabe por que isso é possível, irmãos? Porque grande é a fidelidade do nosso Senhor. Muitos questionam o problema do mal. Muitos discutem nas faculdades, nas escolas, nas rodas de um bar, diante dos noticiários, vendo a miséria, a tragédia, as guerras e a corrupção do mundo, e dizem: onde está Deus? Se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem continuamente? A grande questão e o grande problema é que estes homens não se questionam, não fazem uma reflexão tal como a de Jeremias, e não são levados ao travesseiro e a dizer: se Deus é tão justo, tão puro, tão santo, se Deus é aquele que quando derrama o seu furor contra os homens se desesperam, se Deus é aquele que ao mover apenas um pouco da sua força destrói todas as nações, se Deus é tão poderoso, justo, santo e soberano, por que Ele permite que eu me levante e me acorde todos os dias sendo o que sou? Essa seria uma pergunta mais sincera que todos deveriam fazer e refletir quando pensam que Deus é injusto por castigar os homens por sua desobediência e impiedade. A palavra de Deus diz que Deus é muito misericordioso, irmãos, e essa é a razão pela qual nós estamos aqui. A palavra de Deus nos diz que Deus não nos dá aquilo que nós merecemos, porque se Ele nos desse, nós não estaríamos aqui. E Ele faz isso porque o seu sentimento de bondade é tão grande, que esse sentimento leva a agir com bondade, e Ele é misericordioso para conosco. Mas no Novo Testamento, nós encontramos também o nosso paradigma. Hebreus capítulo 2, versículo 17, eu peço aos irmãos, por favor, que abram comigo nessa passagem. Hebreus capítulo 2, versículo 17, nos traz outra aplicação importante a respeito do que é misericórdia, que é o amor demonstrado em favor de quem vive em desgraça, e a misericórdia também é um espírito perdoador para com o pecador. Em Hebreus 2, onde nós encontramos a descrição da obra gloriosa de Cristo em favor de seu povo, no versículo de número 17 e 18, vejam só o que nós encontramos a respeito do nosso maravilhoso Salvador. Vamos ler juntos, todos a uma só voz? Vamos ler? Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos,
para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Deus revelou em Cristo a sua suprema misericórdia. E como ele fez isso? Quando ele enviou o seu Filho, e o seu Filho encarnou, e ele mesmo foi o nosso sumo sacerdote, ele, para ser misericordioso e fiel, fez por nós aquilo que jamais conseguiríamos fazer. Ele mesmo foi a nossa propiciação. A ideia, e percebam como estas verdades estão bem conectadas e ligadas, irmãos. A ideia é esta: através da sua obra misericordiosa e fiel, Cristo Jesus sofreu o dano por nós. Cristo Jesus nos substituiu. Cristo Jesus foi o nosso sacrifício. Cristo Jesus, portanto, sofreu e se tornou a nossa propiciação. É uma palavra que, semanticamente, ela vai ganhando sentido e saindo de uma tampa que cobria a arca da aliança, que se chamava propiciatório. Era a arca que simbolizava a presença de Deus no passado. Cristo se torna para nós essa cobertura ou tampa, de modo que quando eu ando crendo nele, liberto por ele, Deus não olha para mim com olhos santos e justos que deveriam me consumir pelos meus pecados, mas quando eu ando, ele olha para mim, mas Cristo me propicia, e com o seu sangue ele me cobre, com a sua justiça ele me veste, de modo que eu agradeço e louvo todos os dias por saber que tenho um Redentor misericordioso e fiel. Sem Cristo, irmãos, essa realidade não é possível. Sem Cristo, amados irmãos, a promessa que nos foi dada a nós e aos nossos filhos jamais seria possível. Mas com Cristo somos bem-aventurados, porque Ele nos fez misericordiosos e certamente nós alcançaremos a misericórdia, receberemos a misericórdia. Segundo lugar, o mundo é misericordioso? É uma pergunta também que precisamos fazer. Seria ignorância da minha parte se eu negasse que, devido à graça comum de Deus, nós encontramos diariamente evidências de compaixão e bondade ao nosso redor. Contudo, a misericórdia de que Cristo se refere aqui, nesta bem-aventurança, ela é espiritual também, irmãos. Ela nasce da experiência pessoal que nós temos com Deus. Ela nasce da experiência pessoal que nós temos com a misericórdia de Deus. E aqui é interessante citar essa ilustração, porque os homens, ainda que sejam misericordiosos, eles nunca agirão segundo as motivações corretas. Sem Cristo, os incrédulos, eles sempre procurarão outras motivações. Por exemplo, quantos hoje não exercem obras de misericórdia em nosso país? Muito bem, tudo bem, são poucos. Mas vamos pensar a grosso modo em uma classe tão desacreditada como os políticos em nosso país. Muitos exercem obras de misericórdia. Muitos mantêm creches, orfanatos, organizações, fazem doações. Agora, você já viu algum deles dizer assim: a glória seja dada somente a Cristo Jesus? E nas propagandas políticas nós não vemos isso. Eu fiz isso, eu realizei aquilo, eu construí aquilo outro. A motivação nunca será a motivação correta e justa. A motivação nunca será aquela que só é possível daquele que tem uma experiência pessoal com a misericórdia de Deus, que se torna cristão e inevitavelmente será misericordioso.
Outro exemplo também interessante e clássico é que os romanos, eles tinham virtudes. Nos dias do Senhor Jesus, o Império Romano dominava a Palestina. E eles tinham pelo menos 4 virtudes cardeais. O norte, o sul e o leste e oeste dos romanos era sabedoria, justiça, temperança, coragem, mas misericórdia nunca. Nunca misericórdia. Mas aí o que é que nós encontramos a respeito daquilo que a Bíblia diz para nós? De como nós devemos viver, de como devemos agir, como deve ser o nosso comportamento. O mundo jamais será misericordioso. O mundo jamais revelará misericórdia porque sempre buscará sua própria glória, os seus próprios interesses. Irmãos, sejamos honestos. Quando fazemos qualquer coisa, qualquer obra de caridade, qualquer atitude ou ação, se não guardarmos o nosso coração, logo enchemos o peito para dizer: nós fizemos isto, como eu sou bom ou como somos bons. Mas a Bíblia diz que ser misericordioso é diferente. E, portanto, em terceiro e último lugar, a pergunta é: o que é ser misericordioso? O mundo é misericordioso? Vimos que não. O mundo nunca demonstrará essa misericórdia, diferentemente daquela ensinada nos evangelhos, diferentemente daquela ensinada na palavra de Deus. Mas segundo a Bíblia, o que é ser misericordioso? Primeiramente, ser misericordioso é atender para o que diz a exortação bíblica a todo cristão. Repetidas vezes, misericórdia é uma demonstração do crente transformado e que é movido ou motivado por gratidão. Esta é a motivação correta. Quando nós olhamos, por exemplo, para Mateus capítulo 6, a oração do Senhor, aqueles que nascem de novo precisam praticar ou exercer a misericórdia orando e dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A misericórdia, à luz da Bíblia, nos ensina que aquele que é cristão e que passa a ser misericordioso, ele age, ele abençoa, ele cuida de maneira bondosa e amorosa de todos os homens, a começar daqueles que fazem parte da família da fé e a se estender até mesmo aos seus próprios inimigos. Por exemplo, nós olhamos Gálatas capítulo 6, versículo de número 16, nos dizem as palavras do apóstolo Paulo, que devemos fazer o bem a todos, ou seja, exercer misericórdia a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Nós não podemos limitar a nossa misericórdia apenas aos nossos irmãos. Aí no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, por exemplo, vejam o que nos disse o Senhor a partir do versículo 43. Vejam só comigo. Essa passagem ela é muito importante. Capítulo 5 aí de Mateus, versículo 43. Mostra-nos que a diferença daqueles que são transformados por Deus em Cristo e que experimentam a misericórdia de Deus em suas vidas, é que eles não fazem o bem apenas àqueles que lhe interessam, mas ele faz o bem a todos indistintamente. Vejam só a palavra do Senhor a partir do versículo 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus está tratando aqui, nós vamos ver isso mais adiante, não vou trazer explicações mais detalhadas, de um conserto ou da interpretação correta da mensagem que estava sendo ensinada de maneira totalmente errada pelos religiosos de seu tempo. Nenhuma passagem na Bíblia diz que nós devemos odiar o nosso próximo, mas eles estavam ouvindo o seguinte: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus então agora se apresenta como verdadeiro profeta e ele diz: eu, porém, vos digo, trazendo a verdadeira mensagem da palavra de Deus:
amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Agora vamos ler juntos os versículos 46 a 48. Vamos ler? Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Deus é misericordioso indistintamente. Deus, em Cristo Jesus, o seu Filho, morreu por nós, nos diz o apóstolo Paulo em Romanos 5, quando nós ainda éramos pecadores, inimigos de Deus. Deus, sem fazer acepção de pessoas, derramou a sua misericórdia sobre nós, e nós sabemos de fato quem nós somos e como precisamos da misericórdia de Deus. Agora, irmãos, percebam como o padrão de Deus é extremamente elevado para nós. Ele diz: se vocês fizerem como os incrédulos fazem, vocês não estão fazendo nada demais. Se vocês agem como eles agem, vocês não estão fazendo nenhuma diferença neste mundo. E ele conclui dizendo: vocês precisam ser perfeitos como o Pai Celestial de vocês também é perfeito. Isso traz implicações muito sérias para nós, irmãos. Por exemplo, apenas uma delas eu quero citar. Eu quero citar que se fôssemos mais zelosos. Eu estou falando isso com muito temor no coração, porque eu sei como tenho falhado com respeito a esta quinta bem-aventurança. Se fôssemos mais zelosos em colocar em prática a bem-aventurança que diz: os misericordiosos são felizes porque alcançarão misericórdia. Se fôssemos mais zelosos em praticar esta verdade com dedicação e consistência, a pregação do Evangelho seria muito mais eficaz. Por que eu estou falando isso? Porque a pregação do Evangelho não é somente o ato de levantar-se um homem e pregar por mais de 30 minutos, 1 hora. A pregação do Evangelho, conquanto seja a responsabilidade de um ministro da palavra, tem a participação de toda a igreja que, ao ouvir a mensagem da cruz, não deve fazer os seus ouvidos assim como o do mercador. Não deve ouvir as palavras do Senhor e não praticá-las, mas deve receber a palavra de Deus com alegria. E ao sair destas portas para o mundo, ser sal e luz. Porque o que tristemente acontece é ouvirmos de muitos incrédulos aquilo que dói o coração e os ouvidos. Ele é da sua igreja, não é? E eu já fico esperando o que é que eles vão dizer. Mas a sua igreja permite que ele faça tudo aquilo de errado que ele faz lá fora? Ele é membro da sua igreja, não é? Mas que igreja é essa que ensina o homem a enganar, a mentir, a roubar, a adulterar, a trair a sua esposa? Percebem as implicações de ouvirmos o Evangelho e praticarmos lá fora? O pior ainda é ouvirmos de muitos: ele é pastor da sua igreja, mas ele deve na praça. Ele já está casado pela 5ª vez.
Eu não quero esse evangelho para mim, pastor. Sinceramente, eu não quero. Ser misericordioso, irmãos, é fazer o bem, é amar, é ser amigo, é construir sinceras amizades, é ser honesto e íntegro, é perdoar as dívidas. E se nós colocarmos em prática diariamente estas verdades, irmãos, e tantas outras, nós não temos ideia, nós não fazemos ideia do poder do Evangelho que se libera ou é liberado no poder do Espírito Santo de Deus. As consequências, elas são práticas e nós somos chamados a absolvê-las, a recebê-las e a guardá-las em nosso coração. Porque nós não podemos, irmãos, apenas ouvir dominicalmente aquilo que é dito, mas eu e vocês somos chamados a viver experimentalmente todas essas coisas. Finalmente, o Senhor, Ele nos diz que o resultado final desta bem-aventurança é alcançar a misericórdia da parte do Senhor, é receber do Senhor a porção diária da sua misericórdia. Muita gente confunde e age assim, e pensa assim: eu vou fazer para receber. Não, eu preciso ser e viver, e certamente eu serei fruto, objeto da misericórdia divina constantemente. Eu louvarei ao Senhor por saber que esta semente, quando plantada em meu coração e agora espalhada no mundo, vai render frutos gloriosos para o reino de Cristo Jesus. E eu concluo a palavra desta noite, lembrando aos irmãos que o resultado final de ser misericordioso é entender a grande obra do amor de Deus derramado sobre nós. Aí em Mateus mesmo, vamos verificar a última passagem para concluirmos Mateus 18. Falando a respeito de misericórdia, do exercício da misericórdia, do fazer o bem, e isto inclui perdoar, que é uma área tão difícil para nós. A partir do versículo 21, Pedro, após ouvir as explicações do Senhor Jesus sobre como nós devemos tratar um irmão culpado, ele diz assim: Pedro se aproximou do Senhor, versículo 21, e perguntou ao Senhor: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Aí Jesus então respondeu a ele o seguinte: eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A queda levou o homem a se esquecer da misericórdia de Deus e de exercer ou de praticar a misericórdia, de ser misericordioso. A queda levou a geração de Caim a dizer assim, que eu matarei alguém e eu tirarei a vida de alguém se ele me tocar, me pisar, ou se ele buzinar lá fora, porque eu o tranquei na estrada. Eu me refiro à descendência de Caim, à história de Lameque. E Lameque usou as mesmas palavras 7 vezes, não, mas até 70 vezes 7, lá em Gênesis 4, 24, para se referir à vingança, que é contrária à misericórdia, à ira. Mas vejam o que o perfeito Filho de Deus falou: quando alguém pecar contra você, você não deve ter limites para perdoar e ser misericordioso. Eu não digo que você deve perdoar até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 490 vezes, não. Você não deve ter limites para perdoar o seu irmão. E aí ele conta uma parábola, que eu não vou me debruçar também nela por conta do nosso tempo exíguo, mas eu só quero lembrar aos irmãos como Jesus Cristo ele falava de uma maneira tão clara, para a gente entender o significado da sua mensagem. A partir do versículo 23, então ele diz assim: por isso que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos.
E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Para os irmãos terem uma ideia, um talento equivalia a 6.000 denários. Se um trabalhador, um operário, ganhasse 6 denários por semana, ele precisaria de 1.000 semanas para ganhar um só talento. Se um homem, como aquele descrito aqui, provavelmente um governador de uma província daquele rei, ganhava 100 vezes o que ganha um operário comum, ou o que ganhava na sua época, sua renda total, sem contar as suas economias, durante toda a sua vida, dificilmente somaria a quantidade que ele devia. Dificilmente somaria 1.000 talentos. Agora olhem só, ele roubou tanto o seu rei, que ele devia 10.000 talentos. Não tendo ele, versículo 25, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo se compadeceu, ele teve compaixão, ele mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Ele foi misericordioso. Mas aquele homem deveria fazer o mesmo. Quando saindo, versículo 28, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, fez a mesma coisa que ele fez ao rei, implorando, disse: sê paciente comigo e te pagarei. Às vezes nós somos desafiados diariamente a olhar para esta parábola e lembrar o que Deus fez por nós. Merecíamos a morte eterna por não termos condição nenhuma de pagar a nossa dívida. Mas o misericordioso e fiel sumo sacerdote das nossas almas, Jesus Cristo, pagou tudo e ainda nos deu a liberdade. Mas aí, quando nós encontramos alguém que nos deve, nós não agimos de maneira semelhante. Mas como este homem, nós então agimos segundo a descrição da parábola, versículo 30. Ele, entretanto, não quis perdoar. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. E então aqui vem a grande conclusão. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Ele nunca conseguiria fazer isso. Assim, conclui o Senhor Jesus, também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Meus queridos irmãos e irmãs, se a misericórdia não fizer parte da nossa vida cristã, como uma reação natural às ofensas que sofremos, como uma reação natural ao vermos aquele homem no caminho sujo, machucado, saqueado, e socorrermos como bom samaritano. Se o nosso coração não exercer a misericórdia, não esperemos alcançar a misericórdia de Deus, porque esta é uma condição sine qua non. Ela é necessária. Não pode haver um cristão que tenha recebido o perdão de Deus e que não aprendeu a perdoar. Percebem como isso é difícil? Como nós precisamos trabalhar o nosso coração? Como muitas vezes as nossas motivações não estão corretas? Como por vezes o orgulho toma conta de nós a ponto de acreditarmos que somos tão superiores aos outros, que não podemos perdoá-los, mas somente esmagá-los. Eu não sei se isso acontece com você, mas comigo me faz tremer dizer estas coisas aqui nesta noite para os irmãos.
Mas qual é a nossa esperança? E com estas palavras, sinceramente,